Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai falar sobre como as redes trabalham com informações que você que está aí do outro lado passa para elas. Você vai saber detalhes disso, mas antes eu quero te passar alguns recados. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura o pessoal da Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com um produto prontinho, formatadinho, do jeito que você quer para você postar nas redes sociais. Então, quer mais informações, entre em contato com o número de telefone e o endereço que está aqui nos comentários fixados desse vídeo. Também chama a sua atenção, se você quer roupas super legais, com ótima qualidade, é só você entrar no site da Ripple, use ripple.com.br. Faz suas compras, escolhe suas peças e no final, se você digitar o cupom EDUK20, você tem 20% de desconto. O endereço da Ripple está aqui também nos comentários fixados desse vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sino das notificações e dar um like nesse vídeo que vai ser muito legal, você vai ver. E agora a gente conversa com a nossa personagem, Carla Fregona. Tudo bom? Tudo jóia. Que é especialista em Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Isso mesmo. Tem sido muito falado ultimamente, parece que é um nome complicado, mas está diretamente relacionado ao nosso dia a dia hoje, ao nosso dia a dia de convivência nas redes sociais, não é isso, Carla? Sim. Exatamente. A LGPD, como você falou, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é um nome imenso, mas apenas para dizer que agora eu, você, qualquer um de nós, tem direitos sobre todos os dados. Nós já tínhamos, né? Não tínhamos, na verdade, uma legislação que pudesse direcionar como exercer esse direito. Mas na Constituição Federal já está previsto, por exemplo, o seu direito de imagem. Né? Eu não posso ficar batendo foto sua e distribuir por aí do jeito que eu quiser se você não permitir, porque o direito de imagem, isso é um dado pessoal, é uma identificação. Então, o dado pessoal, que é aquele que te identifica ou que chega até você, são dados que precisam ter uma certa proteção. Eu preciso saber o que as pessoas fazem com os meus dados. E essas informações de dados são muito preciosas, né, Carla? São demais. Hoje o maior ativo de qualquer empresa é o dado. Por que é tão precioso assim? Porque toda a informação nos faz direcionar. Olha só, hoje se fala muito, principalmente no marketing digital, nas mídias, em persona. O que é a persona? Né? É o seu público-alvo personificado. E aí você fala assim, como é que você define a sua persona? Ah, você tem que dar um nome, a característica, a cor dos olhos, o tamanho da roupa, o poder aquisitivo. Então, olha só, quantos dados pessoais que você tem para definir a sua persona. Para aí sim você falar assim, bom, esta é a minha persona, então é para ela que eu quero vender esta roupa, é para ela que eu quero vender este serviço. E eu sei que se minha informação da minha empresa chegar para essa pessoa, vai ser muito fácil, vai ser muito comum essa pessoa comprar o meu serviço, o meu produto. Sim, né? É uma probabilidade muito grande, porque você já usou todas aquelas informações que são pessoais para falar assim, ó, ela provavelmente vai querer o que eu tenho. Vai gerar dinheiro, porque ela vai gastar dinheiro para comprar o seu produto. Exato. Então a informação vale dinheiro nesse caso. Vale dinheiro, claro que vale. Por que a gente está falando tanto de Lei Geral de Proteção de Dados agora, nesse momento? Porque a Lei Geral, nós tivemos em 2018, nós tivemos a entrada em vigor do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. A Europa, já há 40 anos, ela fala de proteção de dados. Ela fala sobre, inclusive nós tivemos o STF, quando julgou aquele conflito sobre uma medida provisória que nós tivemos no início da pandemia, que era as telefônicas deveriam informar para o IBGE a posição das pessoas, para saber se ela estava cumprindo a quarentena em casa, estava naquele julgamento, a ministra Rosa Weber utilizou um julgamento da Alemanha de 1940 que já falava sobre essa questão de proteção de dados. Né? Então a Europa já tem muito tempo. Aqui na América do Sul, Uruguai, Chile, Argentina, todos já têm leis
de proteção de dados. O Brasil que estava um pouquinho atrasado em relação a isso. Mas em 2018, a Europa, por conta de alguns escândalos que tiveram, de uso demasiado e indevido de alguns dados e uma manipulação da população para um processo de eleição, inclusive nos Estados Unidos, repensaram as medidas para haver um cuidado maior na utilização dos dados. Então, para proteger as pessoas em relação à sua privacidade. Né? Porque hoje, se nós falarmos em privacidade, a gente não tem privacidade. Nenhuma. Privacidade em 1940 falava, é o direito de estar só. Hoje você está com o celular, você não está só. Você está você e um monte de gente. É verdade. Né? Então, em 2018, nós tivemos a entrada em vigor desse novo regulamento europeu. E neste novo regulamento, ele falava o seguinte: os países da comunidade europeia só devem manter relações comerciais com aqueles países que têm uma lei de proteção de dados. Então a gente teve que rebolar para fazer a nossa lei de Aí nós proteção tivemos de que dados. fazer rapidamente. Já havia um projeto em andamento. Já estava em andamento isso, né? Já estava em andamento, mas acelerou para que se colocasse em prática efetivamente, que o Brasil não ficasse num cenário internacional desprovido de relações comerciais. Entendi. Mas, Carla, você é advogada. Sim. Você é natural de Santos, está no Espírito Santo há bastante tempo Sim, já. Mas sim. começou no direito marítimo, né? Você Sim. escreveu um livro que é referência no direito marítimo. Sim. Tipo, ninguém falava sobre o assunto. Você queria saber sobre o assunto, começou a pesquisar, acabou Exatamente. escrevendo o livro e virou referência. Como é que foi isso? Então, eu sempre fui muito curiosa, sempre muito estudiosa, sempre aquelas referências da sala, né? O caderno dela e tudo mais. Todo mundo queria colar de você? Por aí. E vivendo em Santos, né? Porque eu estudei em Santos. Tal, Que é uma cidade portuária. Uma cidade portuária. A gente passa na Avenida da Praia, como em Vitória, a gente vê o porto, o navio entrando e saindo. E eu tinha um certo acesso à área de exportação e aquilo me interessava. Então eu comecei a pesquisar e eu só encontrava livros em sebo. Então eu ia para dentro de escritórios de alguns advogados do setor e ia estudar, ia procurar e tudo mais. Quando eu me formei, comecei a trabalhar nessa área de uma maneira mais discreta e tal. Aos poucos você vai pegando, vai tendo experiência. E aí eu falei, olha, não dá, né? A gente precisa ter material para a gente estudar. Né? É um setor que precisa de profissionais. É um setor que tinha pouquíssimos profissionais. E aí fui estudar mais para fazer um livro. Então eu tinha o foco, não, vou publicar um livro. E aconteceu algo muito interessante, porque eu dentro de uma livraria, que era dentro da universidade, falei, não, eu estou escrevendo o livro. Acho que uma semana depois a editora me ligou e falou, eu quero publicar o seu livro. Que legal, assim, do nada? Foi, eles falaram, não, a gente Como precisa... é que eles ficaram sabendo que você estava escrevendo o livro? Porque o livreiro contou para o representante daquela editora. Entendi. Não tem livro, ela procurou... Está escrevendo um livro sobre isso. Você vê como os dados são importantes. Já. E aí eu publiquei. E de você já estava formada quando você publicou? Já. Isso foi, tem 23 anos, foi em 98, a primeira edição do livro. Eu havia me formado, já tinha uns 5, 6 anos. E já estava fazendo mestrado, então já estava encaminhado. Já estava bem encaminhado, né? E aí, dali para frente, né, virou referência, lógico, porque o Brasil inteiro, quem estudou Direito Marítimo, estudou com o meu livro. Até hoje, estuda com o meu livro. Depois vieram algumas publicações internacionais e tal, mas, de fato, Seu livro chegou a ser mais vendido na Amazon, ou é mais vendido na Amazon? Como é que é isso? Chegou a ser, agora não tá, né? Agora a gente tem outros, né? Mas eu digo que assim, eu tenho muito orgulho de ter sido aí uma pioneira da nova geração do direito marítimo. E aí você veio para o Espírito Santo, Vitória, que é uma cidade muito parecida com Santos, Sim. que é uma cidade portuária, como a gente falou também. Por que você veio para cá?
Porque eu me casei com um capixaba. Conheceu lá em Santos? Conheci lá, ele fazia residência lá. E aí me casei com o capixaba aí e vim pra cá. Mas não veio porque era uma cidade portuária, não, que você tinha... Não, ajudou, né? Ajudou. E como é que você caiu nessa coisa da Lei Geral de Proteção de Dados, da proteção de dados de uma forma geral? Um cliente da área marítima, por conta da GDPR, que é o Regulamento Europeu sobre Proteção de Dados, precisava se adequar à legislação, porque a legislação traz uma série de obrigações para aqueles que utilizam dados. Então, você tem que ter políticas de privacidade, tem que ter políticas de uso dos dados. Então, ele precisava se adequar para manter relações internacionais, porque ele tinha base na Europa, ele precisava. Então, ele me procurou e falou assim, olha, e agora? Agora eu tenho esse negócio aqui para cumprir. Falei, agora nós vamos, então, cumprir. Vamos estudar. Aí você passou a estudar o assunto. Passei a estudar. Mas eu sempre fui muito curiosa. Eu já vinha desenvolvendo um trabalho dentro de direito digital, porque como eu milito muito na área empresarial, sempre atendi muita empresa, as coisas acontecem dentro das empresas, principalmente nas questões tecnológicas, as evoluções tecnológicas sempre estão muito presentes. E eu já fui em busca, né, sempre fui muito curiosa sobre inovações e tal, e eu fui atrás dessas questões mais voltadas ao direito digital, porque hoje a gente não... Né, e já há algum tempo, as duplicadas, tudo online. A pandemia mostrou isso pra gente também. O que faltava fazer, a gente fez na pandemia. A pandemia acelerou de uma forma as relações. Eu estou lendo um livro, ainda não terminei. Posso falar aqui? Claro, com certeza. Chama-se Você, Eu e os Robôs, de Marta Gabriel. É um livro... É autora brasileira? É uma cientista, fantástico o livro. Ela vem até falando de filmes, de podcasts, ela coloca no livro várias referências, mas ela analisa como vai ser daqui a algum tempo as relações entre as pessoas por conta da tecnologia. Porque nós fomos sendo tomados por ela sem perceber. Ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia hoje. Se a gente ficar sem, a gente sente muita falta, né? Lógico. Por exemplo, o dia do apagão do WhatsApp. Muita gente ficou desesperada. O que você fez? Para quem trabalha com isso, Carol trabalha muito com isso, né, Carol? Você sentiu muito, né, no dia que sumiu o WhatsApp, não dava para usar o WhatsApp, Instagram, né? O nosso amigo que estava viajando não conseguiu. Mas aí foi bom, porque não tinha que dar satisfação para ninguém. Tava lá nas Arábias, lá não dava satisfação para ninguém, bom que... que deu, foi... Nem avisar em casa que tinha chegado. É uma loucura. Então, assim, a gente... E aí é que, por exemplo, a lei fala que toda empresa precisa de um plano B. Tem que ter uma contingência, né? Imagina, um apagão, acontece o quê? Vai fazer o quê, né? A gente viu, não tem muito o que fazer, né? As pessoas descobriram que o telefone liga, as pessoas redescobriram o e-mail. É impressionante né? isso. Então, a gente acaba se acostumando muito com a tecnologia, nos beneficiando, porque eu acho que a tecnologia é para isso mesmo, né? Nos beneficiando, ganhando tempo com ela, mas a vida em si social ficou acelerada por conta da tecnologia. Né? Cada vez mais. A tendência é que acelere cada vez mais, exatamente. Você já precisou usar a Lei Geral de Proteção de Dados em algum caso seu? Sim. A gente... Olha, para você ter uma ideia, a lei entrou em vigor em setembro de 2020. Nós temos um ano um de ano. LGPD. Um pouquinho mais de um ano. Um pouquinho mais. Já tem mais de 1.000 ações com decisões referentes Mas só suas ações? Não. No Brasil. No Brasil, né? Brasil. Não, eu tenho, já entramos com ações, já tem ações com pauta em proteção de dados. Que tipo de ação? Como é que é essa ação? Olha só, por exemplo, a pessoa dá o dado, porque agora, toda vez que uma pessoa usa o seu dado, precisa ter uma finalidade. E ela tem que informar também. Ela tem que informar, e ela tem que informar a finalidade e o que se faz com aquele dado. Né? Então, por exemplo, se dentro de a pessoa vai a um laboratório, faz um exame,
e o exame é entregue para uma terceira pessoa, né? Isso já é... Já tem uma falha nos dados. Isso pode gerar uma indenização. Entendi. Então, a pessoa está divulgando dados. Olha, eu coletei seus dados no laboratório para uma finalidade. Qual é? A sua identificação e um diagnóstico correto daquilo que você está falando. Então, por isso que quando você chega no laboratório, te pergunta assim, olha, você está em jejum? Né? Porque ele vai, na hora de analisar, ele vai dar o resultado de acordo com aquilo. Então, essa é a finalidade. Né? E te entregar o resultado. Se eu entreguei para terceiro, já está fora da sua finalidade, porque é seu o dado, você que teria que ter acesso àquilo. Então, e aí, né, você vai nessa linha, você vai descobrindo uma série de coisas. Ah, você comprou um imóvel numa construtora e ela não te conta que vai passar todos os seus dados para o cara que fecha a sacada, para o cara que faz o armário. Exato. Não, o banco de dados é da construtora, não é para ela ficar divulgando o seu banco de dados, porque você não quer ficar recebendo. Mas aí que tá, a construtora é uma empresa que vive de lucro, né? Sim. E aquilo vale dinheiro. Sim, por isso que o banco de dados é um ativo valiosíssimo. Exatamente, mas aí a construtora no contrato ela não pode colocar, não, eu tenho posse dos seus dados, mas eu posso distribuir do jeito que eu quiser. Ela não vai falar que pode distribuir do jeito que quiser, não. Mas ela tem que informar para a pessoa o que ela faz com o dado. E permitir que a pessoa, neste caso, consinta que esteja de acordo com ela divulgar ou não. A gente entra numa outra questão agora, porque toda vez que a gente vai baixar um aplicativo no celular, não sei o que e tal, aí ele tem lá termos de uso. Sim. Aquele catatal de coisa que a gente demora um tempão para ler e ninguém nunca lê. Isso está escrito lá naquelas... Está tudo catatal. Lá. Tanto os termos de uso quanto a política de privacidade. Então, quando você deu concordo, você está concordando. Você está cedendo seus dados. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Uber. Aqui a gente pode falar, né? Pode. Uber. Você sabia que quando você... Ou era assim, na verdade. Quando você está com a bateria baixa, o Uber custa mais caro. É mesmo? Não sabia, não. É mesmo? Lógico, você não tem mais pressa. Tem que chegar logo. Exatamente. Antes que termine a sua bateria, você precisa. Né? Era assim. Então, por quê? Porque você permitia que ele tivesse acesso ao nível de bateria. Entendi. E tá escrito lá no... Tá bom, mas aí... ninguém lê. Tá, não, tudo bem, mas aí tem lá os termos de uso. Eu concordo com todos, não concordo com esse. Aí eu não posso assinar o serviço? Aí é que entra a lei. A lei vem para te permitir escolher com o que você concorda, sem afetar o trabalho, assim, a prestação do serviço. Então, assim, para que o Uber precisa ter acesso à sua galeria de fotos? Ele não precisa. Ele não é um editor de fotos. Né? Exatamente. Para ele te levar de uma localização a outra... Não precisa saber quais fotos você tem. Exato. Então, não afeta na prestação do serviço. Então, o que a lei fala? Fala, tudo bem, você quer coletar isso, você tem que pedir permissão. Tá? Ou, pelo menos, informar para ele o porquê que você vai ter acesso à galeria e permitir que ele exerça o direito de falar não. De negar. Então, aí é que entra a lei. Por isso que dá trabalho essa adequação. Porque, claro que a lei, em momento algum, fala você não pode usar o dado. Ela permite você usar o dado. Mas você tem que saber que estão usando seus dados. Exatamente. E você tem que autorizar ou não o uso dos seus dados. O maior fundamento da lei, eu digo assim, que a LGPD é uma lei ética, porque ela pensa no outro, ela pensa no titular de dados. Né? Então, ela fala para o titular que ele tem o que a gente chama de autodeterminação informativa. Isso já está lá no Código de Defesa do Consumidor também. O que significa isso? Você saber o que é feito com os seus dados, como aquilo é feito, e você ter direito de decidir sobre eles. Tá? Claro que nem tudo é consentimento. Nem tudo. Porque quando a lei veio e falou assim, agora eu preciso consentir, se eu não permitir o uso do dado, eles não podem fazer nada. História. Não é isso, tá? Porque quando você entra, por exemplo, num hospital e você tem
uma doença que tem a informação obrigatória para o Ministério da Saúde, não adianta você querer ou não querer. A lei manda o como hospital Covid, por exemplo. Como Covid, como a dengue, por exemplo, como a dengue, tem o controle. Exato. Então, tem algumas doenças infecciosas que eles controlam, o sarampo. E alguns tipos de ferimento. Ferimento à bala, por exemplo, tem que ser informado. Tem que ser informado. Então, não adianta a pessoa querer ou não querer. Tá? Outra coisa, você entra infartando, vão te pedir permissão para... Não tem como. Não tem. Até você dar permissão, você já morreu. Pô. Alguém bate no seu carro, você vai pedir permissão para o sujeito para entrar com uma ação contra ele? Não vai. Então, tem algumas situações que a própria lei prevê que é uma dispensa de consentimento. Você não precisa ficar pedindo consentimento. Mas a grande chave do negócio é dar a informação para o outro do que ele faz com o dado. Nós tínhamos... E aí vou contar um outro caso também, que ficou bem famoso. Era um aplicativo, um site de pacotes de viagens. Tá? Isso antes da lei, foi feito uma análise, a pessoa que entrava por um dispositivo da Apple ou um Mac, tinha o mesmo pacote, para a mesma data, da mesma forma, com preço maior. Porque ele entendia que havia um poder aquisitivo maior. Entendi. Né? Então, isso não pode hoje. Não pode ter essa discriminação a partir dos dados que é uma discriminação, isso. É uma discriminação. Exatamente. Né? Você está onerando a pessoa só porque ela tem um aparelho diferente. Um determinado aparelho. Exatamente. Então, isso não pode. Mas é a questão do preço seletivo. Né? Você vai escolher. Que tem muito isso, que o Uber tem isso. Quando chove, por exemplo, aumenta o preço. Exato. Agora, esse negócio da bateria que eu não sabia. Quando a bateria está mais baixa, aumenta. Ele chegou a ser multado por conta disso. Tem uma decisão e tal. Então, eu imagino que ele já não faça mais isso. Mas tem outras formas. Tem 1 milhão de formas diferentes de usar os dados, né? Sim. Tem que só saber, ter a sacada de como é que aquele dado pode dar um retorno para ele, né? Dos casos que você já trabalhou com a lei Lei Geral de Proteção de Dados, tem algum que você destaca, que você possa falar alguma coisa? Tem algum caso que tenha te chamado a atenção? Eu acho que sim. É sempre muito desafiador a área de saúde. A área de saúde é muito desafiadora. Por quê? Nós temos, embora a lei fale assim, olha, existe a tutela da saúde, né? Então, os consultórios, você pode coletar dados e tal. Mas você precisa, de fato, garantir segurança para aqueles dados. E a gente sabe que tem consultórios, tem hospitais, que ainda tem uma série de bancos de dados no papel. É verdade. Né? Aí eu te pergunto, se pegar fogo, o que faz? Já era, perdeu tudo. Né? Perdeu Dentista tem que guardar ficha clínica para o resto da vida. Isso pode ajudar na identificação de um corpo, por exemplo, né? Exatamente. Está lá na lei. Então, é sempre muito desafiador a gente buscar. Por exemplo, uso de rascunho. Eu tive um cliente que virou pra gente e falou assim, não, se eu tiver que abrir mão dos rascunhos, eu vou pagar uma fortuna de papel. E aí a gente tem que ajustar a realidade dele. Vamos lá. Vamos dizer que você está numa empresa que o RH imprime uma série de atestados ou uma série de informações, formulários, até mesmo folhas de pagamento e tal. Tá tudo errado, pega aquele monte de papel, põe no rascunho. Entendi. Aí o filho... Para ser reaproveitado lá, aproveitar o verso. Aí o filho do cara do RH chegou lá, você põe a criança sentada, dá um papelzinho para ela rabiscar. Desenhar, exatamente. Adorei o desenho, vou levar para a escola. Pronto. O dado Vazou o dado. É um vazamento de dados. Então eu falo, olha, cuidado com o rascunho. Toda vez a gente fala. Nós tivemos um caso de uma loja em Rondônia, em Porto Velho, que ficou famosa porque embrulhava os produtos. Era uma loja tipo R$1,99 e tal, embrulhava os produtos com currículos de pessoas que deixavam lá. Não vamos nem entrar no mérito do respeito e tal, não sei o quê, mas... Não tem cabimento um negócio desse, né?
Não tem o menor cabimento no negócio desse. Aí você tem que ensinar, né? Olha, cuidado com o rascunho. Mas aconteceu alguma coisa com a loja? Ela foi processada? Alguém processou? Foi multada pelo Procon, foi. Aham. Teve gente que processou, a loja... A loja perdeu dinheiro com isso? Perdeu. Muita perdeu. coisa? Assim, a multa não foi muito alta do Procon, mas já é algo para uma loja, né? E eu acho que uma das coisas mais que pesam mais, porque quando você não tem essa proteção de dados, a lei fala que tem multas de 2% do faturamento até 50 milhões e tal, não sei o quê. Mas eu acho que o pior disso é a imagem, é a publicização. E uma das penalidades que a lei coloca é isso, a publicização da infração. Entendi. Tem que ser, as pessoas têm que saber o que aconteceu. Tem que saber o que aconteceu. Aí você fala assim, essa loja ficou conhecida no Brasil inteiro porque não tem respeito àquele que deixa. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Não tem cabimento. E aí, por aí vai. Aí você vê o rascunho que chegou na escola. Poxa, fiquei sabendo que a pessoa ganha X, que a pessoa tem isso, ou que teve um atestado assim. Exatamente. E algo que às vezes pode ser sigiloso. Mas, Carla, você é advogada, tem mais de 20 e tantos anos de experiência. Você estudou isso a fundo, né? Como é que as pessoas leigas, que não são advogadas, que não estudaram isso, como é que a gente vai saber disso? Como é que a gente... Porque isso faz parte do nosso dia a dia, está lá na palma da mão com o celular, né? Como é que a gente vai ficar sabendo disso? O que pode, o que não pode, como fazer e como não fazer? O maior desafio da lei que eu vejo é a mudança de cultura. E mudança de cultura não é da noite para o dia. Né? A gente... Mudança de cultura em que sentido? De nós termos essa consciência do tanto de dados que a gente distribui e como são usados. Então hoje, por exemplo, tenho certeza que se você abrir alguns sites que você não tem aberto, vai aparecer lá que você tem que concordar com a política de cookies. Todos os sites hoje que você abre, independente se você já abriu, se você abrir de novo, você sempre vai ter que dar o ok lá com a política de cookies. Cookies são aqueles fragmentos que são guardados na memória imediata, na memória imediata lá do navegador, que vão ajudar a carregar aquele site mais rápido, né? Porque já estão lá carregadas algumas informações, então ele carrega mais rápido. Com todas as informações por onde você passou. Exatamente. Então ele guarda essas informações, ele faz um perfil comportamental, então ele consegue identificar. Quando a gente entra e olha lá os cookies, você pode ver que várias páginas têm aceito todos ou você pede mais informações e ele vai detalhar quais são os cookies. Tudo isso é porque a lei colocou. A lei exigiu. Então, quando a gente fala assim de mudança de cultura, é começar a fazer com que nós, os titulares de dados, preste mais atenção ao que você distribui, ao que é feito com o seu dado. E isso leva tempo. Quando a gente... A lei fala muito em treinamento, em conscientização. A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada a partir dessa lei para ser o órgão fiscalizador da lei, fala isso. Que você tem que criar cultura na sua empresa, então você tem que treinar todo mundo, contar. Mas isso não é muito lento? É lento. Frente à velocidade que a gente tem das formas de informação hoje, dos veículos que a gente tem na palma da mão, não é devagar demais? Isso não é um desafio. Mas não é contar com, assim, vamos aproveitar enquanto ninguém vai ver, porque ninguém vai ver mesmo, então vamos aproveitar. Não é uma coisa meio assim? É um desafio, não tem jeito, é um desafio. Como eu falei, assim, na verdade o Brasil veio com a lei de imediato para cumprir uma obrigação no cenário internacional. Para poder continuar fornecendo produto para a Europa. Exato. Né? E dizer que está preocupado com isso. Mas isso vai levar tempo. Vamos lá. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor. Há quanto tempo nós temos o Código de Defesa do Consumidor? 30 anos, 25, 30 anos, né? Exatamente. Olha o tempo que levou para hoje nós termos algo mais sedimentado. Quando ele entrou em vigor,
Foi um boom, né? Não, agora eu tenho direito, mas ninguém sabia exatamente qual o direito que ele efetivamente tinha. Então entraram várias ações na justiça, teve uma onda enorme de danos morais muito altos. Hoje a gente tem entendimentos mais sedimentados, mais claros do que é um direito do consumidor, até onde se vai, o que é um mero aborrecimento, que faz parte do dia a dia. Isso vai acontecer com a Lei de Proteção de Dados. Talvez com uma velocidade um pouco maior, porque hoje a nossa sociedade roda mais rápido. Né? Mas já dá para perceber esse aumento de ações Sim, baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados? Sim. Não, a gente já começa a olhar, cada empresa que a gente conversa, cada treinamento que a gente dá, a gente já vê que as pessoas já estão começando a se mover. O tal do CPF na farmácia. Aham. Muita gente já começou, olha... Não só na farmácia, no supermercado, em todo lugar que você vai comprar. Mas para que você quer? O que você quer com o meu CPF? A biometria. Para que você quer agora biometria na farmácia? Porque da farmácia resolveu que agora é biometria para atender a LGPD. Não existe correlação nenhuma com isso. Ela quer biometria para outra finalidade. Então, aí eu volto na pergunta que eu te fiz. Como é que a gente, consumidor, a gente que é completamente leigo, que tem pouquíssima informação sobre isso, como é que a gente vai lidar com isso? Porque você é especialista, você estuda isso, né? É assim, tem canais abertos para denúncias. Todo PROCON pode atender essas denúncias. Tem um canal aberto direto no site da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que você faz a denúncia quando você não tem essa resposta adequada do prestador de serviço ou do comércio, enfim. Então você já tem canais de denúncias que você pode atuar. O Ministério Público pode atuar. Logo que entrou em vigor a lei, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para impedir que o Serasa vendesse bancos de dados. Que é um absurdo isso. Né? Quantas vezes caiu dinheiro na sua conta? O seu dado com certeza foi vendido. Nunca caiu dinheiro na minha conta de jeito nenhum por causa disso. Infelizmente. Né? Mas seu dado já foi negociado em algum momento da vida. Não, eu lembro que já teve matéria mostrando vendedor na rua oferecendo DVD e CD com não sei quantos mil CPFs a não sei quantos reais. Aí, 30, 50, 100 reais, uma coisa assim. Então, é uma coisa absurda isso. É uma coisa absurda. Não é? Exatamente. Isso quando não são bancos de dados, né? Olha, esses daqui são de engenheiros, esse de advogados, já segmentados, são selecionados. Né? Isso faz uma diferença muito grande, né? Sim, porque essa é a informação que tem valor, né? Porque as empresas que querem vender produtos vão vender exatamente para o público que vai comprar, né? Você sabe que por conta da LGPD, no início deste ano, 5 bancos foram multados porque compraram bancos de dados referentes a aposentados. A velha história, olha, meu pai aposentou hoje, amanhã já estão ligando para ele, oferecendo empréstimos, tipo exatamente. Acontece com muita frequência isso. 5 bancos, e bancos grandes, foram multados por conta disso. Então, a lei vem exatamente para isso, para impedir os abusos. Para olhar para os abusos. Claro que a autoridade ela vai ter uma agenda regulatória, ela é muito nova, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é muito nova, ela tem uma agenda regulatória e vai levar um tempo aí para, de fato, sedimentar. E ela colocou como prioridade não multar, mas fazer monitoramento, fazer o ajuste preventivo para depois sim ser um sancionador. Né? Exatamente. No seu caso, que é uma especialista no assunto, as demandas chegam mais de empresas que querem se adequar ou as demandas chegam de pessoas que se sentem lesadas de alguma forma e querem ter algum tipo de retorno por causa disso? Em geral, a gente tem trabalhado muito com a demanda de empresa. Na seguinte situação, alguém chegou na empresa e perguntou, não, mas o que você faz com o meu dado? Aí ele veio e falou assim, olha, alguém me perguntou, eu preciso me adequar. Eu não sei o que eu falo. Porque com a pandemia, claro que a gente entende que a pandemia gerou um cenário totalmente diferente.
as pessoas, embora a lei entrou em vigor no meio da pandemia, a gente sabia que muitas empresas não se adequariam, porque o foco naquele momento era mais sobreviver do que se adequar à lei. Exatamente. Né? E acho que isso também foi considerado pela autoridade, pela Secretaria de Defesa do Consumidor, tudo isso foi considerado. Mas agora nós estamos num ponto que, se a gente está divulgando, se o titular tem o direito de saber o que é feito com o dado dele, as empresas precisam responder. Então, no momento em que são questionadas, elas precisam se adequar. Eu acho que agora sim vem uma onda aí das empresas se adequar, mesmo que não seja 100%, porque ainda tem várias dúvidas dentro da lei. A própria autoridade está fazendo consulta pública referente a algumas medidas para pequenas empresas, porque tem uma realidade diferente. Então a gente vê que aos poucos as empresas também vão se adequando. Grandes empresas tomaram a frente, lógico. Grandes empresas o quê? Grandes bancos, grandes bancos, grandes varejistas, grandes empresas de tecnologia, hospitais. Então, assim, acabaram... Que afeta eles mais diretamente. Exato, assim. Exato. Porque a gente tem muita referência da Europa. Né? A experiência que o Brasil tem como referência é a Europa. Quando entrou em 2018, então a gente observou todos os tipos de decisões que aconteceram na Europa de 2018 a 2020. E nesse período teve, por exemplo, um hospital que foi multado em 400 mil euros, né? Que não é... Não é pouco dinheiro, mais de 2,5 milhões de reais. Exatamente, pela autoridade portuguesa, porque não houve vazamento de dados, mas tinham acesso liberado para todos os funcionários, inclusive para médicos que já não trabalhavam mais. Entendi. Então, não está certo. Você tem que ter uma segmentação, você tem que ter senhas, coloca senha, entenda quem entrou, quem tem acesso, por que tem acesso. Mesmo porque colocando senha, você sabe exatamente quem acessou, né? Quem acessou. De que forma acessou. E aí, porque o funcionário entregou a sua senha e login para o coleguinha, você pode mandar embora, porque é pessoal intransferível e você tem que monitorar. Então, é esse tipo de coisa, de cultura, que você tem que criar dentro da empresa. Colocar uma segmentação de acesso, colocar um antivírus. Tem gente que não trabalha. Você faz transação bancária o tempo inteiro no celular, não tem nenhum antivírus. Muita gente não tem. Resolve tudo? Não resolve. Mas você coloca... E você está até resguardado, né? Se você quiser acionar ou o banco por falta de segurança, ou a empresa de telefonia, ou a marca de celular, você pode acionar. Eu tenho um antivírus. Exatamente. Mesmo com antivírus, então o problema não foi meu, o problema é de você. Exato. É aquela coisa assim, olha, a boa fé. Você mostra que você está de boa fé. E preocupado com aquilo. Está preocupado. Então, assim, mantenha o antivírus atualizado, os programas atualizados, um firewall, coisas que às vezes são básicas para a gente fazer. Tem um banco de dados antigos. Para quê? Você precisa daquele banco de dados? Precisa. Mantém criptografado. Hoje a gente tem criptografia aí gratuita que a gente faz até para mandar documento pelo WhatsApp. É possível fazer isso. Então você põe um nível de proteção naqueles documentos, você põe um nível de proteção em seus dados que estão ali no seu celular. Então, nós também temos que pensar um pouco, né, nessa proteção, porque ninguém vai dormir sem trancar a porta de casa. É verdade. Mas o celular, a gente nem liga. E tem muita informação que pode valer muito mais do que a casa que você está, né? Exatamente. Então, quando você passa a chave, não é possível alguém entrar? É possível, mas você pôs um nível de segurança. Exatamente. Então a gente tem que pensar nisso. Nós, como titulares de dados, também precisamos pensar um pouco, né? Porque é a nossa privacidade. Pela sua experiência, na nossa realidade aqui do Espírito Santo, que tipos de empresas procuram mais preocupadas com a proteção de dados? Olha, eu acho que hoje a área da saúde está bastante preocupada. A área financeira também está bastante preocupada. Né? As startups estão preocupadas, porque startups usam volume de dados. Muito grande, ela só trabalha com isso. Exatamente. Né?
Porque isso representa a vida ou a morte da startup, né? Exatamente. Chegar para a pessoa certa. O produto que ela está pensando chegar para a pessoa certa. Exatamente. E uma das penalidades da lei é o bloqueio de acesso aos dados. Imagina se isso acontece com uma startup. Acabou a vida dela. Exatamente. Acabou. Exatamente. Né? Com um hospital. Acabou. Então a gente tem que pensar, esses são os setores que eu acho que estão mais preocupados. E agora as pequenas empresas estão preocupadas, mas a princípio elas estão ainda aguardando um pouco esse posicionamento da autoridade nacional, esse período de maturação ainda. Inicial aí, né? Mas é sempre bom, como você falou, é sempre bom colocar algum nível de proteção, o mínimo que seja, né? Até porque a própria lei fala em boa-fé. Né? Então, assim, quando a empresa teoricamente, a gente tem que contar com a boa-fé do outro, né? Exatamente. Embora a gente saiba que, às vezes, não funciona muito, né? Mas o fato é que, assim, a vida hoje roda em dados e informações. E isso é importante para todo mundo. É como nós falávamos antes, o Netflix, né? Você entra lá, o Spotify, você entra lá, todos eles te apresentam o que você mais gosta. Porque está usando os seus dados, né? Porque faz, exatamente. Está usando os dados, por onde você andou, o que você viu, o que você navegou. Exato. É o que a gente estava conversando também. Se eu falo aqui, eu quero comprar um tênis, um sapato, uma bota. E aí vai aparecer no meu celular. De onde veio isso, pelo amor de Deus? É sobrenatural? Não. Porque o celular... seu microfone fica aberto o tempo inteiro, ele te escuta o tempo inteiro. Todos os aplicativos que você baixa, tá permitir, e ele tá te escutando. Porque você fala assim, não é possível, me escuta o tempo, mas eu não autorizei, eu não quero não sei o que não. Mas quando você baixou o programinha lá e deu o ok, eu concordo, aí você está concordando que o microfone fica aberto. E a lei fala assim, que dado pessoal é tudo que te identifica, seu nome, RG, CPF, ou que pode te identificar. Então, seu perfil de consumo é dado pessoal. Pode te identificar. O perfil, quando você faz uma análise financeira, é um dado pessoal. Então, assim, o seu perfil já é dado pessoal. Se eu falar aqui para você, por exemplo, modelo, casada com um jogador de futebol americano, você já sabe quem é. Gisele mesmo. Né? Brasileira, foi, né? Você já sabe. E eu não te falei RG, CPF, nada disso. Na hora. Não precisa nem dar muitos dados, né? Só 2 dados e pronto. Isso é dado pessoal. Dentro de um contexto é dado pessoal. Então, assim, tudo virou dado pessoal. São todas as informações, né? Por isso que eu comentei, a persona, 34 anos, não sei o que, não sei o que. Você não precisa dar nem nome da pessoa que você chega nela. Então, assim... Os dados precisam ser usados porque a sociedade hoje gira em torno de informação, em torno de dados. Né? E eles se transformam em dinheiro. Isso é fato. Para a empresa ele se transforma em dinheiro. Mas ele precisa ser usado sem discriminação, sem abuso. E aí que está a interpretação da coisa também, né? E aí também E aí entra o papel do advogado, né? Entra o papel do advogado, dos dois lados. Dos dois lados, exatamente. Dos dois lados. Mas por isso a lei precisa ser o mais clara possível, o mais específica possível, né? O mais específica possível. Porque a gente tem empresas que falam assim, quer ver, vamos lá. Você chega no consultório de um psicólogo. Aí a lei traz um negócio que a gente chama de minimização de dados. A lei fala assim, olha, tudo bem, você pode usar os dados, mas colete um mínimo que você precisar para aquela finalidade. Um psicólogo precisa de todos os dados possíveis. Até da sua vida intrauterina. Exatamente. Né? Muitas vezes até dados que você não conhece, que ele vai ter lá com hipnose, com sessão de regressão, com não sei o quê. O psicólogo infarta quando você fala para ele assim, olha, não pode coletar muitos dados, não só o mínimo que você precisa. Mas eu acho que nesse caso o conflito é entre coletar e usar os dados. Sim, e como usar os dados. Né? Exatamente. Então, assim, é porque foram discussões que a lei trouxe, né, que gerou muito reflexo. Porque você vai a
Vamos lá, você vai no médico. Aham. Ele fala assim, tem histórico familiar? Pronto, você já está informando o dado de outra pessoa. É verdade, mas faz Faz toda a diferença para ele. Ele exatamente. precisa, é necessário a coleta. Mas aquela pessoa não te deu autorização para estar lá no prontuário do médico. É maluco isso, né? É maluco. Mas ele precisa daquele dado, ele precisa. Ele tem finalidade para aquilo? Ele tem finalidade. Agora, ele tem que usar para aquela finalidade. Pra Ele não pode usar para outras Aí é que vem. finalidades. Aí o sistema de prontuário que ele usa não tem proteção nenhuma, tem uma invasão, o hacker vende o prontuário. Tem do dado dele, do tio, da mãe, do Mas pai. ele tem responsabilidade pela Total. invasão? Total. Porque Mesmo ele não tendo sido trancou uma a ação porta. criminosa? Mas ele não trancou a porta. Aí é que vem a boa-fé. Aí é que vem as medidas de segurança. Porque a lei fala, olha, se você fez o seu papel, beleza, sua responsabilidade é menor. Aham. Né? Nós tivemos aqui no Brasil 2 casos, da Netshoes e do Banco Inter. Aconteceu o mesmo tipo de invasão nos 2. O mesmo tipo de invasão e vazamento. E os dados foram negociados da mesma forma. O Banco Inter tomou uma multa de 1,5 milhão, a Netshoes de 500 mil. Aham. Por quê? Porque a Netshoes correu atrás, avisou os titulares de dados, ela tinha mecanismo de proteção, Que ela foram- ajudou a foram investigação. Então, aí, ela fez o papel dela de Aham. tentar proteger, ficou clara a boa-fé. O Banco Inter Mesmo não assim, nada tem disso. culpa porque vazaram os dados, Porque teve que vazaram, pagar uma multa, exato. só que a multa do banco foi muito maior, Foi muito maior. porque não tinha esses mecanismos todos. É. Isso funciona para pessoa física também? Para Pessoa mim, para você, física- para a pessoa que está em casa, lá, usando o computador? A lei é aplicada às pessoas jurídicas, todo tipo de pessoa jurídica com finalidade econômica ou sem. Loja, banco, hospital. Tem CNPJ, precisa se adequar à lei. Aham. Pessoa física somente quando usa dados para fins econômicos. Um médico autônomo, o advogado autônomo, Aham. aquela pessoa física, né? O cara que usa para vender bolo na internet, vender roupa na internet, que Aham. usa dados com finalidade econômica, aí você precisa também se adequar. Claro que tudo tem um nível de adequação de acordo com o volume de dados, de acordo com as capacidades econômicas de cada um, Aham. econômica e financeira. Então a gente, claro Tudo que isso é levado existe- em conta, né? Tudo é levado em conta. Aham. Eu acho que de tudo a lei vem e fala assim, olha, demonstre sua preocupação com o outro também, né? Então, eu não sei, você é flamenguista? Graças a Deus. Eu sou santista, mas eu digo que Gostamos muito do Santos. Temos gostado muito do Santos ultimamente, né? Tem feito muita alegria para os flamenguistas. né? Não só nas partidas, mas com os jogadores também. Gabigol veio do Santos, Bruno Henrique veio do Pois Santos. é, né? Santos é uma escola, né? Mas eu digo que assim, o Flamengo foi pioneiro nos times de futebol. Depois de alguns vazamentos de dados de outros times, foi o clube que se adequou à LGPD. Aham. Porque nós tivemos vazamento lá no Grêmio, no Atlético Mineiro, tiveram vazamento de dados. Né? Então, CNPJ tem que se adequar. Para tentar evitar. Se vai acabar, os vazamentos vão acabar? Não vão. E a Nunca gente vão vê acabar. hacker cada vez mais abusado. É. Esse último da Argentina, tem uns 10, 15 dias, que ele entrou no sistema de RG da Argentina, de identificação pessoal da Argentina, invadiu, coletou tudo, botou numa rede para vender e ainda deu entrevista. O hacker deu uma entrevista e ainda afirmou, ninguém vai me pegar. É porque isso acontece com muita frequência, porque o hacker tem a característica de serem vaidosos de alguma forma e Sim. mostrarem que é ele que fez Ele é aquilo, mais forte. ele que conseguiu invadir, ele que teve a inteligência para invadir, e tal, Exato. aquela coisa da vaidade, né? Exato. Então, assim, estão ficando mais né, abusados. E no Brasil, eu vejo que com a questão da LGPD, tem acontecido mais vazamentos, até nesse sentido de mostrar, olha, nós não temos proteção. Aham. No início de 2020,
o finalzinho de 2020, vazaram 223 milhões de CPFs. Foi, exatamente. É? Foi. Tinha mais CPF do que gente viva. É. Uma coisa assustadora, né? CPF de toda a população brasileira. De toda a população brasileira. E está sendo negociado. Exatamente. A tentativa de invasão lá do tribunal... Do TSE. Do TSE, exato. Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. Então, assim, o que foi dito como tentativa, mas a gente não sabe exatamente se foi uma tentativa ou se foi invadido de fato. Né? A princípio foi dado como uma tentativa que eles conseguiram bloquear, por isso que o sistema bloqueou. Mas o sistema ficou inoperante, eu acho que 2 dias, 3 dias, uma coisa assim. Né? Não, o CNPq é a mesma coisa. O CNPq recentemente, ficou quase uma semana fora do ar. As pessoas perguntam assim, o que um hacker ganha roubando dados do TSE, por exemplo, ou do CNPq? O que eles ganham fazendo isso? Vamos lá, quantas pessoas gostariam de saber o que o TSE tem de informações? Mas as informações do TSE é o que? É número de eleitores, sexo dos eleitores, mulheres ou homens, faixa etária? Sim, e aí com essas informações eu posso direcionar o produto que eu quiser. A gente tem um filme chamado Privacidade Hackeada, um documentário que tem no Netflix. Aliás, recomendo para quem gosta de ver. E tem o dilema... Quem procurar na Netflix só vai ver filme depois sobre isso, né? Porque eles têm um algoritmo lá que já vão direcionar, vão pegar seus dados. Exato. Mas ele conta que assim, quando a gente entra no Facebook, né, e vai responder aquelas brincadeirinhas, né? Meu signo combina com qual outro signo, qual o seu herói preferido. Ele cria um perfil. Ele te mostra aquele perfil. E aquele perfil foi negociado por uma empresa que fazia a campanha eleitoral de um candidato nos Estados Unidos. Então, com todos aqueles perfis, o que ele fez? Ele direcionou para aquelas pessoas. Esse daqui é um ativista ambiental, este aqui é defensor de direitos feministas, esse daqui... E você direcionava as plataformas da campanha... A forma do texto chegar no eleitor do jeito que ele queria receber, né? Então, o que se alega é que houve uma manipulação do processo democrático, da escolha de um presidente. Né? Foi aí que o negócio assustou. Todo mundo falou, não, peraí lá, a gente precisa repensar nisso aqui, que as coisas estão indo muito além do que se pode. Né? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar, de fato, será que aquilo eu estou recebendo só porque eu falei pertinho do celular? Né? E os dados são usados para isso, para te direcionar. Então, quando um hacker vem e fala assim, olha, eu tenho aqui um banco de dados de um hospital, eu tenho aqui um banco de dados de um tribunal eleitoral, além, né, de todos os aplausos que ele espera por ter feito essa façanha, ele vai direcionar aquele banco de dados, ele vai vender aquilo para quem tem interesse em saber aquelas informações. E vou te falar mais, não são só empresas que têm interesse, governos têm interesse. Por quê? Porque querem saber detalhes do país, onde eles vão entrar, como eles vão... Governos de fora. Governos têm interesse. Entendi. Governos têm interesse, sem dúvida alguma. A gente não tem ideia de como a informação da gente é preciosa, né? Os dados da gente são preciosos. Não tem ideia. Não tem ideia. Não tem mesmo. Por trás de muitas empresas aí, tem governos, tem instituições governamentais, claro que tem. Entendi. Quando aquele escândalo, se os Estados Unidos olhavam, não liam, não, os e-mails da Dilma, né? A gente já passou por um questionamento assim também. Não estou falando nem sim, nem não, nada disso, mas a gente até entende. Mas, obviamente, esse é o tipo de informação sensível, muito sensível, né? Se lia ou se não lia, o que fez com aquilo, é outra conversa agora, que é perigoso, é muito perigoso. A questão, porque
o uso indevido de dados, a gente entra numa questão, assim, nesse caso, a questão do respeito à soberania, o respeito à privacidade nossa, o que a gente falou, né? O seu direito de estar só hoje... Quase não tem. Quase não tem, porque você tem um localizador, um GPS, você tem um telefone do lado, Exatamente. você tá te escutando, então assim... E que é cada vez mais necessário, a gente considera cada vez mais necessário, a gente não vive sem. Você pode esquecer a carteira em casa, mas se esquecer o celular, você volta para buscar, né? Exatamente. É. Exatamente. Falta um pedaço, né? Uhum. Então, e ali tem dados, assim, nossos... A vida inteira, muito mais, né? Pensa, perder um celular. É uma dor de cabeça danada que dá, né? E a gente está caminhando para onde com a LGPD? Para onde que a gente vai? Onde é que a gente vai parar? Quais são os próximos passos? Eu acho que a LGPD vai trazer uma conscientização do uso dos dados. Até nossa. Eu acho que nós vamos passar por um período ainda de amadurecimento, até do poder judiciário, para entender como lidar com isso, porque hoje a gente tem, como eu falei, a gente tem várias decisões já com base na LGPD. Uhum. Mas nós tivemos, por exemplo, uma decisão em São Paulo, que foi um caso com a Eletropaulo, que o juiz entendeu que aquilo que a pessoa trouxe era mero aborrecimento. Houve um vazamento de dados da Eletropaulo e a pessoa falou que a partir dali ela não conseguia mais dormir. Porque ela ficava preocupada em receber e-mails, porque ela vazou o e-mail dela, o número da caixa de eletricidade e tal, e o consumo. Então ela estava preocupada em receber e-mails e boletos falsos. Né? E o juiz falou, olha, todo mundo tem que se preocupar. Não é pelo fato do vazamento, né? Ali vazou um dado que pode ter gerado alguma preocupação, mas né, uma preocupação natural de todo ser humano hoje. Uhum. Porque todo mundo tem que ficar alerta ao que recebe. Quantos e quantos golpes a gente não recebe diariamente? Diariamente, o tempo inteiro. Diariamente. Né? Uhum. Ah, tal loja tá dando R$50. Pensa, não tá dando nada. Ele tá querendo te... Né? Clique aqui e ganhe não sei o quê. Né? Exato. Então, a clonagem do WhatsApp. Então, a gente tem que começar a tomar cuidado com algumas coisas. Começar não, já passou da hora da gente tomar cuidado. Exatamente. Porque a gente sabe que os golpes estão aí. Né? Exatamente. Então, nessa decisão, o juiz falou exatamente isso. Olha, todo mundo tem que se cuidar. Todo mundo tem que ficar alerta. Não é só porque teve um vazamento. Né? Uhum. Por outro lado, a gente tem decisões que falam assim, olha, você realmente está deixando de informar a pessoa o que aconteceu com o dano dela. E mais, você está gerando na pessoa um dano. Porque ela... Teve um caso, por exemplo, até que depois foi reformado, mas é que inicialmente a construtora repassava as informações e ela foi multada. Então, sim, né? Gera um dano moral? Não gera. É claro que tudo a gente tem que relacionar o fato ao seu efeito. Né? Mas até onde realmente é um dano moral? Na sociedade de hoje. Então a gente ainda vai passar por um período de amadurecimento até a gente chegar numa situação onde nós entendemos que é necessário conhecer o que é feito, né, e até onde a gente efetivamente reclama ou pode reclamar, a gente sempre pode, né? Assim, a gente tem algum direito de retorno em relação àquilo. Agora, o fato é que, assim, aonde você for, quiser questionar hoje, falar, não, o que é feito com o meu dado? Por que é feito? Eles têm que te informar. Por exemplo, outro dia eu fui entrar num condomínio, tem muito disso. Tem que fazer cadastro, tem que passar dedinho, tem que bater foto. E aí eu perguntei, falei, tá, mas quanto tempo fica aí meus dados? Não sei. Que tipo de proteção tem aí que você vai guardar? Não sei. Você fez essas perguntas? Eu perguntei. Lógico, né? E a gente já assim, sabendo a resposta também, a gente provoca, né? Porque a pessoa tem que pensar. E aí, no fim, a pessoa virou e falou assim, a senhora pode passar por aquela portinha ali. Não deixar os dados não, vai, passa direto e tal.
né? Aham. E não tá errado você pedir isso. Quer bater foto? Pode. Existe na lei a possibilidade de você guardar dado por questão de segurança, Aham. né? Ou para evitar fraudes. Então a biometria que você usa no ponto eletrônico é para evitar fraude. Mas é esse entendimento que a gente não tem hoje, que a gente cede o dado sem ter a menor noção. Que a gente está cedendo o dado e que aquele dado é importante, né? E aquele dado é importante. E a própria empresa tem que ter esse entendimento também. E tem que criar mecanismos para que você se sinta protegido. Exato. E para proteger os dados Para também. proteger. Porque senão, olha só, quantos condomínios tem a sua foto? Você já parou para pensar? Não, nunca parei para pensar. Ainda mais trabalhando, indo na rua, indo no escritório não sei aonde, escritório não sei onde, conversando com não sei quem, você tem que entrar e tem que fazer um cadastro lá. Tem que fazer o cadastro. Exatamente. E aí batem a sua foto e fazem o quê com a sua foto? Não tenho nem ideia. Né? Nem nunca me preocupei em perguntar para Pois quem é. Então a gente precisa ter um pouquinho mais de conhecimento, saber que isso existe. Aham. Isso eu acho que é o ponto fundamental da lei. É você despertar a curiosidade, tanto das empresas, aliás, das empresas não, mas do titular sobre o seu dado. E das empresas, o nível de risco que ela corre ao coletar aquele dado. Esse é um dos pontos. Porque ela passa a ser responsável Ela é por responsável. aquele dado coletado. E aí a importância da minimização dos dados, coleta só o necessário, Aham. porque quanto mais dados você coletar, mais Mais responsável você responsabilidade é. e mais custo você vai ter para manter aquele dado protegido. Exatamente. Porque não vai adiantar só você ter um antivírus lá, ó, isso aí não é suficiente para você Exatamente. proteger essa quantidade de dados. Exatamente. É. Então você precisa conhecer aonde você está. E as empresas não sabem. Quando a gente fala, como eu te falei, quando a gente fala assim, olha, mas você usa isso daí de rascunho. Ela fala assim, não, mas eu preciso disso para rascunho, porque senão eu vou gastar com papel. Não, vamos inventar outra história. Vende o papel picotado para poder gerar dinheiro para você comprar rascunho. Mas isso você não pode fazer. Aham. Porque o nível de risco é muito grande. É um nível alto de risco. Então, E você sabe que você está com. A empresa sabe que está correndo um risco muito grande. é claro. Né? De vazar uma informação dessa, que ela coletou, que teve a responsabilidade de coletar, mas não teve responsabilidade de guardar. Não, e há uma cadeia de responsabilidade. Aham. Que vai só aumentando. Só vai aumentando. Exatamente. Né? A lei coloca o tal do controlador. O controlador é aquele que decide, coleta o seu dado e decide o que vai fazer. Aí tem o operador, aquele terceirizado que ele contrata para fazer. Aí tem o suboperador, o operador... E aí você vai gerando uma cadeia enorme. A gente não tem ideia disso. Porque, vamos lá, a empresa tem lá os dados dos seus funcionários. Né? Aí ela contrata a contabilidade. Passa todos os dados do funcionário para a contabilidade. E são os dados mais sensíveis dos funcionários da empresa, né? Tem dado até de saúde, tem dado financeiro, tem dado, né? Exatamente. Qual o nível de proteção que a contabilidade? Tem que ser o máximo. Tem que ser. Então, ela é responsável pela escolha da contabilidade, né, com um nível de proteção alto. E aí que a gente fala, né, que vai gerando uma cadeia, né, um efeito dominó, um efeito cascata da LGPD, porque um passa a ser altamente responsável, mas o outro também é responsável, porque este é responsável, pode passar para o outro se o outro não tiver um nível exigido, né? E aí a contabilidade contrata um serviço de nuvem, contrata um serviço de um sistema que vai ficar com os dados. Olha quantos que estão na cadeia de responsabilidade. Vai aumentando. Só vai aumentando. Exatamente. Então, onde chega... E a gente não tem noção disso. A gente não tem noção. Não tem mesmo. Eu lembro de um caso, isso já há algum tempo, a pessoa foi registrar uma patente. Né? O sistema de patente, você só consegue registrar quando há novidade e originalidade. Então tem que ser algo novo, sem ter sido compartilhado com ninguém. Ele não foi compartilhado, é daquela pessoa. Então ou daquela empresa, né? E eles arquivaram tudo isso no Google Drive.
E na política de privacidade do Google Drive, na época, dizia que todos os documentos ali eram compartilhados a sua autoria. Nossa. O que significa que perdeu a originalidade. Exatamente. Nossa, que coisa, né? Perderam, não conseguiram registrar por conta disso. Então, você vê o nível que chega da gente não ler a política, de não saber com quem a gente está contratando. E acho que a lei vem nos alertar isso. Você sabe o risco que você corre? Quando a gente vai comprar um ninguém carro... tem noção, né? Quando a gente vai comprar um carro, a gente olha tudo, vê sistema de segurança, vê o que é melhor, você quer. Mas quando a gente contrata um serviço de nuvem, a gente não vê nada disso. Só dá um clique, né? Dá um ok e pronto. Então a gente não vê nada disso. Então é importante despertar, e aí que a gente fala, mudança de cultura. É o maior desafio da lei, eu acho que é isso. É a mudança de cultura. É que levar as pessoas a raciocinar, a pensarem. Quantos dados você distribui o dia inteiro? O dia inteiro, toda hora, todo minuto, o tempo todo. Você passa um cartão de crédito numa loja, você, né, dá o seu CPF. Hoje você pede uma comida, você, né? Você entra no numa rede estacionamento, social, no estacionamento, sua placa exatamente. Então, tudo. Não, os aplicativos sabem o que você gosta de comer, né? A companhia aérea sabe para onde você gosta de viajar, exatamente. né? Então, assim, nossos dados estão por aí. E aí que a lei fala, empresa, você pode usar, mas entenda o risco que você está correndo. E titular... E você é responsável por esses dados. Exatamente. E para o titular, ele alerta. Ele fala, olha, você tem direito, os dados são seus. Mas também você tem que ver com o que você está concordando e o que você não está concordando. Exatamente. Você acha que vai vir um livro sobre Lei Geral de Proteção de Dados por aí? Talvez, quem sabe, tá vindo, né? Então. Quando fala assim, porque já está quase pronto. Porque já tem o livro de direito marítimo, né? Que é referência. Eu já liberei aí um e-book, eu tenho um curso online lá e a gente já liberou um e-book. Quem sabe vem aí um livro. Legal. Carla Fregona, muito interessante a conversa. Muito interessante. Adorei, faz a gente pensar muito. Faz a gente pensar bastante. Você, cuidado com seus dados. Não, é aí que aí a gente pode até dar umas dicas, né? Olha, vamos lá, dicas. Para se proteger. Mantenha antivírus atualizado. Tem antivírus, que ter já falou. Antivírus. Senhas fortes. Esse negócio de 1, 2, 3, 4, 5, 6 não pode, O que é uma senha forte? Senha forte é aquela que tem mais de 8 caracteres, com letras maiúsculas, minúsculas, caracteres. Aquela que a gente nunca consegue lembrar. Mas sabe o que eu digo? Não, eu vou dar uma dica. Anota no papel? Anota no papel? Não, escolha uma frase ou um nome que é marcante na sua vida. Uma frase. Qual é o seu nome? Troque o A por alguma coisa, o B, escolha uma letra para trocar por um arroba, por um número, um caractere especial. Então, é mais fácil guardar. É mais fácil. É mais fácil. Tem que ter uma senha para cada lugar que você vai, né? Para cada aplicativo. O ideal é que você não utilize a mesma senha para tudo, mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Pô, a gente precisa usar o quê? 20, 30 aplicativos diferentes com 20, 30 senhas. Eu tenho uma tabela que veio de uma instituição que fez um estudo e tal. As senhas mais difíceis de serem burladas são as de 14 ou 16 caracteres, cheio disso. Então são algumas senhas que são geradas automaticamente. O Google faz muito isso, né? Sim. Maiúsculo, minúsculo, caractere especial e depois um monte de coisa assim. Tem alguns aplicativos que são gerenciadores de senha e ele mesmo já te dá. Isso aí. E ele já te avisa. Mas olha, aquilo é impossível você lembrar, é impossível. Humanamente. Mas tente utilizar uma senha forte, isso já ajuda alguma coisa. O antivírus. Coloque sempre autenticação em dupla etapa, 2 fases. Que a maioria dos aplicativos tem hoje em dia, né? A maioria dos aplicativos tem. O WhatsApp tem, o Facebook tem, o Instagram tem. Tem, todos eles, que é uma senha adicional, na verdade, né? Que tenta bloquear as invasões. Então, quando alguém tenta abrir num outro dispositivo, ele vai te perguntar, né? E aí você consegue gerenciar isso. Isso evita muito clonagem de WhatsApp e tal, né? Muito cuidado com o clique aqui.
Nunca clique aqui. Não clica, não clica. Nem por e-mail, nem por... E-mail chega muita coisa, né? Tipo, você tem uma fortuna para receber no banco tal, clique Seu aqui. orçamento. Né? Aqui as informações que você pediu. Não pedi nada. Né? Então, não clica, nunca clique ali. Então, mantenha senhas boas, mantenha a dupla etapa, tenha antivírus. Isso é importante porque a gente cria mecanismos. E aí é o de nosso proteção. papel, né? É o nosso papel de proteger, né? É a nossa e boa fé. pergunte sempre quando te pedirem os dados. Legal. Carla, valeu. Obrigado pela conversa. Eu Obrigado que pelas agradeço, dicas. nossa. Valeu. Muito obrigada. Cuidado com a sua senha. Cuidado com os dados. Legal, valeu, Carla.